E finalmente foi revelado quem é a figura misteriosa, mas nem tanto, né, de Wanna Below Hall, o único ser abaixo de todos, que na verdade acaba sendo aí o único ser supremo da Marvel, que tá no topo lá em cima. Mas e se esse ser supremo, junto com o Beyonder, enfrentasse o Lucifer Stark e o Miguel Demiurgos lá da DC? Quem poderia vencer esse embate aí? Fala galera, beleza? Quem fala é o Thiago, estamos em mais um duelo. E hoje estamos aqui em um duelo envolvendo dois duplas, né? Que vem aí de certas criações, ambos que vêm da presença, outro tem a ligação com o The One Above All, enfim. Hoje nós temos aí The One Below All com o Beyonder contra aí o Lucifer e o Miguel, ambas as duplas, né? E vocês sabem que atualmente, recentemente, saiu aí o capítulo 50 de Immortal Hulk, né, revelando muitas coisas. E por si só, muitas coisas que eu vou dizer aqui é um resumo, né, do que realmente aconteceu nessa última edição. E por si só vamos falar quem realmente venceria esse confronto entre essas duplas. E claro que tudo se baseando do que de fato aconteceu nos quadrinhos. E por si só, se você já viu a nova edição do Immortal Hulk, se você acompanha a própria HQ do Lucifer, o Miguel também, né, que tem também, se inscreve aqui no canal, cara. Convido você a se inscrever aqui no canal para acompanhar outros duelos, outros vídeos envolvendo esses personagens que estão, assim, uma grandiosidade tão grande que a Marvel tá colocando, a DC também tá colocando, né, que, nossa, chega a extrapolar tudo. Então eu convido você a se inscrever aí e fazer parte dessa família que tá crescendo cada dia mais, beleza? Então muito obrigado. E também, claro, vamos aí ver quem realmente poderia vencer. E eu fiz essa votação lá na comunidade. Vocês votaram, foram mais de não sei quantos mil votos. Foi 54% de aprovação, que vocês pediram o Beyonder contra o Lucifer, né, o Beyonder com o Below Hall contra o Lucifer e Miguel. Vocês gostaram bastante, né, pediram. E também me pediram também lá no Discord, lá no servidor do grupo Discord, que vocês, algumas pessoas já fazem parte. Então, se você não faz parte, link na descrição para entrar no grupo do Discord, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que votou e também sugeriu lá no Discord. Então, vamos aí primeiramente quem poderia aí vencer esse embate. O Below Hall, ele apareceu recentemente na HQ Immortal Hulk, né, criando um novo retcon pro próprio Hulk e o Bruce Banner. E por si só, o Below Hall, ele é um cramulhão da Marvel, tá? Ele é o único ser abaixo de tudo. E por si só, que o Hulk tem essa nova conexão com o Below Hall, a Porta Verde e a Radiação são conectados não só com o Hulk, mas como também com a She-Hulk e muitos outros seres, né, que vêm da personalidade do Hulk em si. Por si só, não vou me abordar tanto no Below Hall neste vídeo, pois eu já falei bastante lá no duelo do Below Hall contra todo o universo DC. Então, se você não viu e está curioso para saber mais, dá uma conferida no card aqui em cima para vocês darem uma olhada, né? Mas aqui nesse vídeo aqui, para continuar aquele vídeo, né, citando o Below Hall, eu vou falar mais na edição 50 que saiu recentemente, mostrando novas revelações bombásticas do Below Hall, vulgo Toba. Na edição número 50, a HQ já começa se remontando no início do século XX, onde a presença ancestrais, né, do Bruce Banner e Samuel Stennis, num flashback onde o Robert Stennis chuta a esposa grávida. É bem bizarro. A Beatrice Banner para fora de casa. O Robert, ele fica irritado com a situação toda, né, com o caso da Beatrice e com seu irmão também, Samuel, e a Beatrice acaba implorando ao Robert para não expulsar ela. Mas bem antes dela chamar ele de monstro, a resposta que o Robert disse foi fechar bem devagar a porta na cara da Beatrice, dizendo que ele está fortalecido contra esse historismo, né? E o que dá a entender é que o Senhor, o Criador, fez o Robert ser a pessoa, né, mais forte que existe. Quando o Robert diz isso, acaba ocorrendo uma distorção da luta que aconteceu em outras edições e que o próprio Hulk usou a sua força por décadas. Em vez de uma figura forte e heróica, Robert Stennis é descrito como um monstro frio e cruel, já que o Robert estava disposto a matar o seu próprio irmão e abandonar sua esposa, grávida por aquele caso ali, né, naquela situação ali. E ele claramente fica assim implacável, faz as coisas bem implacavelmente e sem misericórdia. E a força do Robert parece ter, assim, uma capacidade terrível de distribuir punição
para aqueles que crucificam ele. E por si só, nas últimas décadas, o grito que o Hulk, nas lutas, né, que ele acaba lutando, era simplesmente para mostrar a sua própria força física, que já tem uma conexão, né? E essa cena aí, ela acaba se relacionando fortemente com os temas de perdão e vingança, explorado ao longo da história do Hulk e de outros personagens relacionados a ele. Pouco antes dessa cena, que eu falei pra vocês, um acima de todos, o vulgo o Toa, né, do Above All, ele se revela sendo o próprio Below Hall. Um é o próprio outro. Um é o ser, né, é o cara o mesmo ser. Ele revela que o verdadeiro propósito do Hulk para Joe Phoenix e também para o Selvagem Hulk é o seguinte: a primeira possibilidade descrita pelo Toa é o Hulk usar sua mão esquerda para forçar e infligir a punição àqueles que feriram ele. E imediatamente após essa explicação, Robert ele é mostrado expulsando a Beatriz impiedosamente da sua casa. E muito parecido com o próprio Hulk, o Robert Stannis suportou a dor e o sofrimento nas mãos de outras pessoas. Como resultado, o Robert ele acaba se fechando para aqueles ao seu redor e pune aqueles que machucam ele. Mas claro que depois dessa cena, um ciclo vicioso de vingança ele é quebrado. O Selvagem Hulk ele segue o caminho diferente do Robert. E o Hulk ele raciocina que se ele deixar o líder, né, que estava ali comandando o lugar inferior, né, que era o lugar do Toba ali, né, que assim, se ele deixasse o líder machucar ele por muito mais tempo e por si só deixar ele machucar, né, que ele é o seu inimigo, deixar ele se machucar, isso vai acabar refletindo na escolha do Robert Stannis, já que o Robert se tornou um monstro para poder atacar aqueles que o machucam. Em vez de seguir o mesmo caminho destrutivo do Robert, no entanto, o Hulk ele perdoa Stannis, ajudando ele a sair do Underplace, né, que é o Below Place, o reino do Below Hall. E depois desse conflito todo, assim, que ocorreu tudo, né, cara? A vingança, o perdão, enfim, tudo. O Toa, o The Above All, ele revela que a mão direita que o Hulk escolheu, ela é misericórdia. A dualidade de força e misericórdia também se reflete na dualidade do um acima de todos, o Toa. E essa entidade aparentemente é benevolente e passou por muito tempo testando o próprio Hulk, ferindo o Hulk e disfarçado também de Below Hall, o vulgo o Toba. E com a revelação nessa edição, o Toa também pode usar o seu poder para construir ou quebrar. Assim como o Hulk, o Toa também é um mal necessário. O Toa ele é um mal necessário, destruindo para um propósito. E no final das contas, o Toa estava testando o próprio Hulk com um propósito em si, dando o gigante de Jade a chance de encerrar o ciclo de dor e sofrimento que começou há muito tempo. E no final do ciclo, parece que o Bruce Banner e Joe Phoenix e o Selvagem Hulk se encontram uma resolução mais pacífica e tiveram, assim, desde que tiveram muito tempo, tá? Desde muito tempo. E o Banner, ele tem muito mais confiança e autoconfiança do que nunca. E certamente está muito melhor do que o Robert Stannis. E ao estender a mão para as outras pessoas, o Hulk se abriu para uma vida melhor. Embora o Hulk ainda seja mais forte, o ser mais forte que existe, tá, na Marvel, às vezes a força não é eficaz quanto a misericórdia e o perdão. Então, para resumir, tivemos um plot twist muito louco, onde o Toba, na verdade, que é o Below Hall, né, na verdade é o próprio Toa. Mas, como eu já tinha comentado com vocês, né, antes disso daí sido revelado, comentei que era o Toa, ele era uma contraparte do Below Hall, né? E o Below Hall ele não deixava de ser o próprio Toa, só que maligno, onde até mesmo na criação tem um ato de sentimento de raiva, de vingança e maligno. E por si só, até mesmo Deus, o Criador, tem um lado que não é misericordioso. E por si só, eu falei que ambos, né, o Toa e o Toba, são o mesmo ser, só que com uma perspectiva diferente, maligno e bondoso. O Hulk que escolheu a mão direita de Deus, que é aí do Toa, ele escolheu o lado de misericordioso. Caso ele tivesse escolhido o lado da mão esquerda, teria sido o lado mais vingativo de Deus, cujo seria uma versão maligna, digamos assim, né, do Deus, uma outra contraparte dele, que seria o Below Hall, né? E por fim, o Hulk, ele atualmente ele é o ser mais poderoso da Marvel. Ele é o herói mais top do top. E pode até mesmo superar a Casa das Ideias da Marvel. Lembrando que pode superar, eu não estou afirmando nada, é somente suposição.
Já o Beyonder, você já sabe, né, como é que é, já tá muito frequente aqui no canal, você já sabe como ele funciona. Por si só, ele tem a capacidade de destruir todo o multiverso, dimensões, destruir entidades abstratas como a morte, a eternidade, tribunal vivo e etc. E além disso, o Beyonder também pode retornar, né, da sua dimensão perdida, onde está o vazio, e por si só, toda a energia e matéria dentro dele, onde ele está lá, ele imediatamente acaba começando, né, criando tudo o que vem à sua própria mente. E o Beyonder também ele é tão poderoso que por si só, com sua mera presença, ele pode mudar a realidade em todo o multiverso, enquanto ele também nem sequer poderia saber disso. Enfim, para quem já acompanha há muito tempo o canal aqui e também frequentemente já sabe o quão poderoso é o Beyonder, então não vou me alongar tanto aqui. Já o Lúcifer, os poderes do Lúcifer são bem variados, tá? Tanto na parte da força e vontade dele, quanto também nas habilidades da Estrela da Manhã, onde ele também controla o fogo com várias habilidades. Por si só, o Lúcifer ele é um arcanjo e ele também contém um poder imenso. No universo dos Sandman, eles usam uma classificação diferente e não tão compartilhada com tudo que tem na DC. Por exemplo, o mundo é igual ao universo. O universo ele é igual ao multiverso, que no caso seria o cosmo e a criação, que é igual à criação, toda a criação, o que acaba incluindo também o multiverso infinito, né? O céu, inferno, quarto mundo, os reinos infinitos e assim vai. O Lúcifer por si só, ele não precisa dessa classificação de escala de nível de poder ou de reinos, enfim, já que para ele tudo é a mesma coisa. Por exemplo, Lúcifer, se ele quisesse arrastar todo o reino do Beyonder, dos Beyonders em si, ele poderia fazer, já que o Lúcifer voou por toda a criação, ele arrastou o vazio pela criação em si. O que tanto o vazio onde o Beyonder teria acesso, quanto o próprio reino dele, Lúcifer poderia arrastar tudo facilmente, já que a criação para ele é algo que não tem muita dificuldade para se lidar. E mesmo que o Beyonder possa criar uma dimensão de bolso ou qualquer outra coisa para aprender o Lúcifer, Lúcifer ainda assim ele pode ir com tudo voando, tá assim, vagando por toda a criação e a dimensão de bolso em si. Assim como ele fez na HQ Lúcifer volume 1 número 14 contra o Cinderpot. Por mais que o Beyonder ou Below Hall tentem manipular o próprio destino do Lúcifer, Lúcifer ele é capaz de quebrar esse próprio destino criado para cima dele. Assim como Lúcifer ele fez com uma caixa que foi construída para poder abrigar o ser que tem a quase onisciência e o ser que tem a manipulação do destino, mostrado na HQ Lúcifer número 1. E para dar uma grande resumida aqui, tá? Lúcifer ele é superior ao Miguel. Miguel ele é um arcanjo de Deus e um guerreiro extremamente forte e poderoso. O Beyonder nesse combate ele seria um cara que iria ser peso morto para dupla, né, com o Beyonder em si. Quer um exemplo desse? Vamos lá. O Lúcifer em si, por exemplo, na HQ Lúcifer volume 4, em Devil Ain't Rich, Lúcifer ele levantou o livro, né, do destino em si. E para quem não sabe, para quem não conhece, tá, o livro em si ele contém tudo que já foi, e o que é e o que será. Além disso, o destino também admite que o Lúcifer provavelmente poderia destruir ele completamente. Mas já houveram outras ocasiões que o próprio Lúcifer ele destruiu uma parte do livro do destino. Na HQ Lúcifer 52, ele chega a fazer isso. E mesmo quando ele está sem o seu auge, tá? O Lúcifer ele é capaz de matar seres fora do painel de quadrinhos. Na HQ Lúcifer Monostark Series número 5. E ele mesmo também pode fugir do próprio plano de fuga da presença e ser libertado da vontade do Deus verdadeiro. Em outras palavras, e há outras provas também de que o Lúcifer e Miguel também poderiam vencer facilmente o Beyonder, é que ele já chegou, por exemplo, a apagar as mansões do silêncio, simplesmente entrando nela. As mansões do silêncio são efetivamente um aterro sanitário de Deus, e é onde termina toda a criação fracassada e destruída, uma infinidade de infinitos, e este é um cemitério de histórias e mortes no final dos anjos. Isso vai além do próprio céu, o vazio, sendo o que resta depois do Lúcifer destruir toda aí a mansão em si. Já o Miguel, segundo o anjo mais poderoso da DC, por sinal ele é tão poderoso quanto o Beyonder. Se fosse no X1 contra o próprio Lúcifer, por exemplo, Lúcifer e no X1 contra o Beyonder, Lúcifer venceria até que facilmente. Agora, se fosse o Miguel no X1 também contra o Beyonder, Miguel também teria muitas condições de vencer o Beyonder facilmente, já que a verdadeira forma, a natureza em si, né, dos anjos é a essência sem a forma. Como assim? O Miguel ele é especificamente a centelha que expande para sempre. O oceano de poder sem costa, como se fosse um oceano sem fim.
somente o poder de Demiurgo, que o Miguel foi investido, poderia criar um novo cosmo, uma nova criação do nada, dito na HQ Lucifer número 21, de 2002. E essa própria vontade do Miguel tornou-se onipresente e ele manteve toda a criação a cada átomo de existência, a cada momento. O que, para se resumir e deixar claro, Miguel também tem total condição, né, e conexão também com a própria criação. E mesmo que você possa dizer que o Below Hall ou Beyonder em si possa matar o Miguel ou o Lucifer, a morte em si não afeta o Miguel. Como a própria morte não tinha nenhum tipo de direito com o próprio Lucifer, a HQ do Lucifer de 2000, número 11, Deus, que no caso a presença, colocou o seu poder e o poder de Demiurgo em Miguel. Aquele que constrói, quebra. Ele poderia ter acabado com toda a rebelião com apenas um gesto. E o próprio Miguel poderia expulsar o Lúcifer do céu em si de novo, se ele quisesse. E quando o próprio Miguel morreu, entre aspas, foi dito que torturar o Miguel era como se estivesse assim ameaçando toda a criação, que seria aí toda a DC em si. E até mesmo quando o Miguel se regenerou, acabou criando uma nova criação. Enfim, tanto Miguel quanto Lúcifer poderiam vencer o Beyonder facilmente. Nem precisa de dupla em si, mas sim, apenas o Lúcifer ou o próprio Miguel para poder enfrentar ele já bastaria. Agora, por que eu não falei tanto sobre o confronto do Below Hall contra o Miguel ou o Lúcifer? Bom, jovens, é bem complicado e eu vou tentar explicar bem claramente e o mais resumidamente e o mais simples para vocês entenderem. Porque essa questão do Below Hall também acabou envolvendo muita questão de bíblica, né? Porque envolve Deus e por si só também envolve o cramulhão, enfim. Então vou tentar ser o mais simples o possível aqui. Enquanto o líder que desejava se tornar o próprio Below Hall, o avatar do Below Hall, isso iria permitir com que toda a força da vida do universo acabasse e por consequência sobrevivesse no próximo mundo como o Destruidor, um Destruidor em si. No flashback dos eventos de 1901, é revelado que na história da família Banner e Stennis é confirmado que o Hulk e o líder estão conectados há bastante tempo. Os flashbacks acontecem em Ohio na virada do século XX e se concentram em dois irmãos, Robert e Samuel Stennis. Enquanto Robert ele é um pastor temente a Deus, Samuel ele é um cientista. Antes de que Samuel pudesse se explicar, Robert ele bateu em seu irmão com a sua própria bengala e ameaçando com a luz verde brilhante na qual estava trabalhando. Robert, em lágrimas, ele revela em sua solidão e tristeza pela partida de Anne, e ele se uniu a Beatriz. A esposa de Robert se sentiu sozinha com o marido. Sem ser vista e amada pelo insensível Robert, enfurecido, o Robert ele força Samuel a engolir a luz verde, aparentemente matando ele e abrindo a porta verde. Quando mais tarde ele confrontou Beatriz, ele a forçou a sair do frio e abandonou seu próprio destino. Tudo em nome de Deus. E ele se recusa a permitir com que a criança que Beatriz carrega continue seu nome. Ao invés disso, ele exige que ela volte ao nome de solteira, enquanto cria seu filho sozinha, Banner. E nessa revelação, a luz que parece ligar os crimes do passado aos eventos do presente, e em 1901, a sombra de Samuel aparece como o líder, enquanto de Robert, ela acaba sendo aí o próprio Hulk, e com sua própria raiva, ele mata seu irmão e força a energia gama na garganta abaixo dele. É muito bizarro. E isso se preparando para o que já estava por vir com a Porta Verde e todo o caos que viria por causa da energia gama, incluindo aparentemente o nascimento do próprio Hulk e do líder. Como resultado, dois atos destrutivos de Robert, mas no presente, quando o Hulk ele perdoa o líder, destituindo do poder por suas próprias transgressões, o Toa, se revelando-se a verdadeira identidade do Toba, vulgo Below Hall, aparece e permite com que eles simplesmente afastem do seu plano de se libertar, tendo então aprendido a misericórdia em vez de apenas a destruição. E é quase como se fosse assim, se os crimes do Robert iniciassem num ciclo de dor e misericórdia, que envolveu as vidas do Banner e dos próprios Stennis, né, da família em si. Desde então,
com todo aquele caos se espalhando pro mundo, fazendo com que o Bruce Banner, né, sempre tivesse tido assim uma família de Stanners. Dessa forma, toda a história do Hulk, ela é verdadeiramente uma história de destruição. E para finalizar, o perdão com o Hulk e o líder, agora eles são muito mais ou menos assim, tá confirmados aí como primo distantes. E aparentemente destinados a terminar neste caminho e experimentar o perdão que seus ancestrais não puderam encontrar. Enfim, o que eu quero dizer é, tanto Lúcifer quanto Miguel, ambos juntos, se lutarem contra o Billy Hall, é praticamente impossível, pois o Billy Hall, ele é o próprio Toa. Seria como se o Miguel e o Lúcifer enfrentassem a presença e eles não venceriam. E o pior, se compararmos o Toa com a presença, o Toa ele é muito mais poderoso que a presença. Então quem venceria esse confronto, sim, seria o Billy Hall, cujo é o próprio Toa, cujo é o próprio escritor em si. E por fim, mesmo que o Lúcifer e Miguel juntos que sejam poderosos, eles são poderosos, ainda assim não teria capacidade de lidar com o próprio Criador. Mas você concorda, você não discorda? Lembrando que isso aqui é a minha opinião sobre o que realmente eu interpretei de uma maneira do que realmente ouvi dos dois personagens. E você tem total direito de discordar do que tudo que eu falei aqui. Obviamente isso aqui é um duelo baseado na minha opinião do que realmente se foi mostrado. Então o que você acha? Você acha que tá certo ou tá errado? Deonna Billy Hall, vulgo Deonna Bovon, venceria Lúcifer e Miguel junto? Ou o Beyonder seria um peso morto? O que você acha? Comenta aqui e também, claro, comenta outras sugestões de duelos e vídeos, temas que vocês gostariam de ver aqui nos próximos vídeos aqui do canal. Então muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.